naquele negócio chamado A Língua que Habitamos, que eram estudantes de arquitetura dos países que falam português, né? Portugal, e a gente fez um negócio chamado Das Tripas Coração. Foi demais. Já viu? Não, que vocês fazem um workshop também, foge um pouco essa coisa da arquitetura. Não, o nosso negócio é para criatividade, para inventar, criatividade. Sai da caretice, entendeu? Nossa. Sai daquela coisa pragmática, que você fica assim. Então a gente foi pro ferro velho, a gente foi ficando coisa. E a ideia de trazer para conhecer pessoas assim, como você, com a história que você tem, é exatamente para eles terem outras referências e sair do eixo também, sabe? Sair daquela coisa. A gente tem pessoas mais novas hoje, que são professores, estão com uma visão tão assim. Eu sei. Sabe, né? Pois é. Eu sei bem. Eu trabalho normalmente com pessoas mais novas, bem mais novas. Uma geração assim de 38, 40 anos, que eu tenho trabalhado agora com. Eu não tenho mais aquele escritório aquele tradicional escritório de arquitetura, cheio de estagiário. Primeiro que eu já tive estagiário na vida. Eu não trabalho com estagiário mais. Eu acho que, assim, dificilmente você ensina para um estagiário. Eu acho que o chefe explora muito o estagiário, sabe? E aí eu acho sacanagem. Porque você pega os meninos ali loucos para aprender e você não senta um minuto para ficar ensinando. Você fica assim, faz assim, agora faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ali é uma mão de obra. Virou uma mão de obra, né? Eu acho que o estagiário que quer muito, ele aprende. Até com esse tipo. Gente, a lua é maravilhosa. Olha lá. Aqui é bom porque a gente vê muita coisa. Depois pinta aqui uns galinhões, eles fazem uma galera, sabe? De consciência, é muito legal. Mas aí, então eu fico sozinha, eu faço assim, eu trabalho, gosto de trabalhar em equipe, adoro trabalhar em equipe. E eu gosto de trabalhar em equipe porque a gente troca muita ideia, e aí está achando a gente está achando aquilo máximo, está uma merda, né? Porque você não tem um outro olhar, o terceiro olhar, o quarto olhar, às vezes você se engana completamente, né? Então eu gosto. E eu gosto também de projetar um pouco assim, com plateia. Eu gosto, assim, eu acho bom, sabe? Porque a gente, é engraçado, é divertido. E aí meu escritório sou eu até associados. Só que eu tenho vários estudantes, várias pessoas que já trabalharam conosco e que são arquitetos, e que quando eu pego um projeto que é bacana, que vale a pena, que eu vou precisar, eu faço um associado, sabe? Eu faço um associado. E normalmente eu associo a escritório de gente muito mais nova do que eu, né? Até porque eu não sei desenhar nem no AutoCAD. No AutoCAD eu sei fazer bolota, que está errado. Então eu conheço bolota. Não sei fazer. E aí é legal que as pessoas têm as ferramentas também, né? Então tem uns 3 ou 4 escritórios que eu trabalho, sabe? Aí eu normalmente, às vezes eu começo aqui, depois vai para o escritório deles. Porque aí tem os computadores violentos, né? Que seguram a onda dos Revit da vida. Então, não sei por que eu estou falando isso. Porque desde que eu mudei para cá, que eu entrei nessa história de fazer dessa forma. E da ideia do workshop também. E aí eu vejo assim, eu trabalhei agora mais recente com um grupinho, eu não sei a idade de vocês têm que na faixa dos 20. Eu trabalhei com um grupinho de 22, 23. Eu tive dificuldade. A dificuldade é minha também, eu acho que é deles. Porque eles não. Foi um concurso, a gente fez para Portugal, concurso do museu. Eles não ouvem muito assim, eles querem fazer, querem acabar, querem entregar, pelo menos esse grupinho. Aí eu fiquei um pouco assustada, porque a arquitetura não é assim que faz, né? Aí já quer ir para o Revit direto, não vai, Revit direto você não vai, porque Revit é um programa duro, quando o projeto já está resolvido, aí é o maior barato, é sensacional.
gente era a maior dificuldade, porque quando a gente viu que o negócio estava ruim, que não estava dando certo, tinha que mudar, era muito longo o processo de mudança. Né? Que já o SketchUp não. O SketchUp eu até acho mais flexível, né? Ser mais antiquado. Mas ele você vê na hora, já conserta na hora algumas coisas, dá uma noção boa de 3D, né? Então a gente tem que adaptar isso, né? Tem que adaptar. Claro, não for que a outra passar disso. Então, eu sei que os professores são todos cheios, vocês vão para mim, vou falar, cheios de mestrado, de doutorado, de pós-doc, que depois faz pós-doc e vira Deus, já é Deus. Aí, muitos deles não sabem projetar e dão aula de projeto. Eu conheço pessoa que não sabe lançar uma estrutura numa garagem, entendeu? E dá aula de projeto. Eu conheço. Então, assim, como que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? É muita gente assim. É uma realidade ou não? É uma realidade? Porque eu não dou, só dei aula num período curto na minha vida, eu não gostei de dar aula. Porque eu sou muito ansiosa assim, e eu tenho tolerância muito curta, assim. Então eu acho que a pessoa tem que ter uma paciência, tem que ter uma vontade de estar ali. E eu ficava atenta demais. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu saí, eu estava no Jabé, eu dei aula com 2 anos no Jabé. Aí eu saí. E como eu não frequento muito a universidade, né, essa área acadêmica, assim, eu fico vendo o resultado dos alunos que saem, assim, difícil assim, né? E é tudo muito rápido, muito ligeiro, muito sem discussão, muito assim, eu não gosto, assim. Então, por isso eu gosto assim, eu falo que eu queria mais ser artista do que arquiteto. Eu gosto de artes plásticas, eu adoro artes plásticas, eu faço curadoria, eu faço com coleção michuruca, mas faço, porque não dirigiu para ser colecionadora. Eu vou em todas as exposições, eu viajo para ver obras de arte, eu estudo, eu adoro. Porque, inclusive, esse workshop que a gente fez, das tripas coração, é um pouco em cima da arte. Entendeu? No final deu uma arquitetura, mas era um pouco em cima da arte. Esses conceitos de arte, você trabalha com a terra, você modifica o ambiente. Então foi super legal. Né? E aí abre a cabeça. Né? E aí eu vim pra cá, fiquei sozinha, mas eu nos anos 2004, 2005, eu que sempre critiquei o funcionário público, eu fui ser funcionária pública. Porque me chamaram para fazer. Eu fiz nos anos 90 a restauração da Praça Liberdade. Estava um carro, tinha que a esteira lá, estava um carro. Aí foi um horror aquela época, foi muita demissão, eu fui ameaçada de morte, porque tivemos que tirar aquela feira de artesanato de lá, que nem era artesanato mais, era industrianato, tinham 3.000 feirantes, tinha a feira quinta, sexta, sábado e domingo, 3.000 feirantes por dia, era assim uma coisa assim. Aí resolveram fazer a restauração da praça e eu que fui responsável para fazer. Então a gente tinha que tirar a feira. E tirar a feira foi muito complexo. Foi um momento político, porque o arquiteto não consegue fazer isso. Era uma vontade política, né? Mas o pessoal confunde tudo e aí ainda ficava ameaçando. Foi uma época difícil, mas eu fiz a restauração. Até soube que agora eu vou restaurar de novo, eu não sei com quem, que eles vão fazer o projeto. Mas eu acho que vai ser legal, porque está precisando mesmo. Já está super escura aquela praça, precisando mudar a iluminação, precisa fazer um monte de coisa ali. E aí, como deu muito certo a restauração da praça, quando teve a mudança do governo, da sede do governo para a cidade administrativa, para transformar a Praça Liberdade em circuito cultural, a pessoa que eu trabalhei quando eu restaurei a praça me chamou para assessorá-lo, porque ele era o gerente do circuito cultural, para assessorá-lo no circuito cultural. Porque eu tenho uma especialização em restauração, né? Eu sou restauradora também de bens imóveis. Aí, vamos lá, os prédios, não, os prédios são tombados, né? Só não é tombada, a Rainha dos Casas é tombada, mas só externamente ela tem tombamento interno. Eu fui para ficar 3 meses como uma assessora. Só que em 3 meses a gente não conseguiu resolver o projeto de detalhamento. Eram todos os prédios
transformar em museus, né, em centro cultural. Aí fiquei mais 3 meses. Aí também ainda estava no início do conceito. Aí queriam me contratar mais 3 meses, mas não podia, porque gerava um vínculo empregatício pela legislação. Então eles me arrumaram um carro, assim, um carro com confiança, né? E aí eu fiquei lotada num negócio chamado Escritório de Prioridades Estratégicas, que eram 70 pessoas da iniciativa privada dentro do Estado para tocar os projetos estratégicos. Porque o funcionário público, ele tem dificuldade, às vezes ele é esforçado, trabalha muito, normalmente trabalha muito, mas ele tem dificuldade pelo próprio emperramento do sistema. O sistema é emperrado. E aí a gente via algumas brechas para ir entrando e tudo. Então eu fiquei como arquiteta nesse período. Então eu implantei, junto com um grupo, com uma equipe, que eu não implantei sozinha, para a minha equipe. Eu tinha estagiário, eu tinha arquiteto, tinha advogado, tinha tudo na equipe. Nós ficamos com o escritório lá na Rainha da Sucata, o escritório ficou sendo lá. E aí nós implantamos o circuito cultural. Eu assessorei os projetos, porque esses projetos são de arquitetos, tem Paulo Mendes da Rocha, tem concurso ali, tem a Janete Costa, só tem uns arquitetos super bacanas ali, que foram sendo indicados, e eu que dava as bases, os critérios de intervenção. E eu acompanhava os projetos, aprovava na prefeitura, no conselho, também quase que acompanhava no conselho, porque o conselho era muito rígido, o conselho do patrimônio do município, super rígido, eu que aprovava, e depois aprovava da prefeitura, e depois eu acompanhava a obra. Eu só saí porque aí eu fiquei lá aí acabei ficando 5 anos como funcionária. No meu escritório abandonei, porque não tinha jeito de trabalhar no escritório, era impossível. E eu tive também que sair da minha empresa, porque eu não podia ter empresa e ter um cargo, né? Aí eu fiquei uns 5 ou 6 anos no circuito, eu implantei até o CCBB pela metade da obra. O CCBB eu já estava meio de saco cheio, porque já estava ficando burocrático, uma coisa meio assim, burocrática, eu estava assim, meio saco cheio daquilo. E aí eu vi a oportunidade de fazer a sede da Orquestra Filarmônica. Eu saquei o que eles queriam fazer. Aí eu comecei a procurar terreno, ainda como funcionária, aí fazia estudo de viabilidade dos terrenos, chamei Rafael Iane, que é um arquiteto que eu trabalho muito com ele, é um cara de 41, 42 anos, um ótimo, excelente arquiteto. A gente começou a pesquisar, e aí o governador conseguiu o terreno ali, e a gente fez o projeto, fizemos o projeto ali em 2 anos, da orquestra, e depois tivemos que começar a obra. Eu achava que ia sair do papel, mas saiu do papel, né? Porque quando tem vontade política, sai, né? Só querer. Tinha um custo de obra X fechado, não podia ultrapassar, e a sala é muito sofisticada, tudo é importado, não tinha nada, não é nada para o Brasil, porque não tem no Brasil suporte para uma sala desse nível de acústica, porque a acústica lá não é um investimento, a acústica é a sala, ela é um instrumento, ela é afinada, é igual um violino é afinado, é todo um sistema, foi um grupo americano que fez, que só fazem isso pelo mundo inteiro, na China, no Japão, tem milhões de projetos, e eles têm uma pessoa em São Paulo que trabalha com eles, que é o Nepomuceno, que é um arquiteto super legal para fazer trabalho de sala, sala acessível, né, para a orquestra. E aí nós fizemos o projeto de tudo, mas a sala é deles. A sala, a gente chegou a ter capacidade. Onde que é? É aqui no Prado. Se eu não ficar ainda amanhã, não. Amanhã. Se eu soubesse que eu poderia fazer uma visita guiada, mas amanhã é impossível, porque hoje tem concerto. Quando tem concerto, amanhã eles não vão abrir para uma visita. A gente pode passar lá em frente, a hora que tiver. É, mas interessante, fica na Rua Uberaba, é um quarteirão. É um quarteirão, fica entre a Rua Uberaba, a Tenente Brito Melo, a entrada é pela Tenente Brito Melo.
eu acho lá. Você acha? Não, você fala que a sala de Minas Gerais já é bem manjada. Seria interessante se eu pudesse ter feito com você, eu faria. Eu adoro fazer uma visita guiada lá, porque é muito legal conhecer os interstícios, assim, sabe, as técnicas, as coisas técnicas da arquitetura e da arquitetura de uma sala de concerto. E a acústica dela é considerada a melhor da América Latina. Nelson Freire que falou. Nelson Freire é gente do Rio de Janeiro, né? Então, aí eu fiquei fazendo a sala. Aí eu saí do circuito. Aí o governador me chamou e falou, você resolve. Você fica no circuito, eu fiquei na sala. Porque não dá. Eu não quero a sala. Aí eu fiquei na sala, eu e o Rafael. Depois o Rafael saiu, porque ele recebeu uma proposta boa da universidade, um salário do dobro que a gente ganhava na mixaria. A gente fez assalariado. E eu fiquei sozinha na obra. E aí eu tive que contratar. Aí eu tive que contratar arquitetos, estagiários, eu fiquei 2 anos na obra. A gente fez a obra em 2 anos. Fiquei 2 anos na obra e assim, turno noturno, era assim, turno direto. Teve uma época que foi 24 horas de obra, 3 turnos, com 800 a 900 operários. Então foi uma pauleira. Ela terminou em 2015. Depois, vocês também podem, tá? Pode fechar um pouquinho, porque daqui a pouco nós vamos voar. Porque voa, ver os projetos. Já perdi os projetos assim, voam assim. Já papel manteiga voa. Foi embora. A sorte que eu tinha outros papéis, outros por baixo, preso na durex. Então, aí eu fiquei até 2015. Como funcionária pública. E aí eu vi que o funcionário público trabalha. Eu me dei a cara a tapa, sabe? Trabalha muito e ganha pouco. Não todos, mas a grande maioria trabalha muito. O problema é a dificuldade mesmo do sistema implantado, né? E depois aí eu vim para cá, saí em 2015 na mudança de governo. Também o nosso, esse escritório de prioridades, ele tinha prazo para acabar, ele tinha que terminar em março de 2015. Finalizou o escritório, todos os projetos, todo mundo saiu automaticamente. E eu voltei para o escritório. Né? E agora estou aqui, na verdade, são poucos projetos. Estamos passando, não sei se todos os escritórios estão passando, né? Acho que sim, essa dificuldade de projetos, mas eu gosto de projetos maiores. Eu gosto de fazer coisa grande. E eu não faço muito arquitetura de interior. E eu sei que está tendo muito projeto de arquitetura de interior. Não é minha... Eu sei fazer, mas não é muito a minha praia. Né? Então, estou fazendo alguma coisa, assim, mas por enquanto nada é muito relevante agora, do ano passado para cá. Nada é muito relevante. Mas o segundo semestre vai ter a oficina. Vamos ver se eles vão... Não, eu tenho feito muita palestra, eu tenho feito vou muitas salas de aula, eu vou muito fazer visita técnica, sabe assim, eu tenho feito muito isso. Estou cedendo alguns materiais, eu cedi material para um grupo de Portugal, que eu tenho lá agora, levou inclusive material para ficar, eu assinei com o advogado, que é um negócio chamado Casa da Arquitetura, que vai guardar os projetos dos portugueses, os projetos não é um museu. Não é. É um lugar de guardar acervo de arquitetos. Porque o que acontece? O arquiteto, nós desse projeto de arquitetura da UFMG, que nós perdemos já cedo, o professor acúmulo, não é certo para estar vivo, mas quando morrer não vai ter nada. A própria Silvio Vasconcelos, a gente não tem muito desenho dele, porque não existe essa cultura de guardar acervo de arquitetura para o futuro, para estudantes, para pesquisas de mestrado, de doutorado, o que for. Né? E aí, Portugal fez, levou o projeto daqui do escritório, e levou do Gustavo também. Eu sei que de Minas Gerais foi o escritório do Gustavo, o nosso, e o dos arquitetos associados. Que levaram para lá, que vão ficar lá, entendeu?
para pesquisa, para exposições e tal. Eu tenho assim, feito também algumas coisas nesse sentido. E eu fiz, parece chique, não é? Eu fiz 2 projetos para Nova York, e aí foi projeto de arquitetura de interior. Eu fui até agora, em outubro eu fui, para poder finalizar o primeiro, e agora estou começando o segundo. Mas não é uma coisa que eu amo fazer, sabe? O envolvimento é diferente, né? Eu gosto de fazer coisa para as pessoas, para muita gente, sabe? Eu gosto de fazer para um, sabe? Eu acho que arquitetura... Eu gostaria de fazer arquitetura... acho que fui falar social, arquitetura social, mas isso, mas assim, arquitetura é arquitetura, seja ela de qualquer forma, né? Para pobre, para rico, né? Para médico. Mas assim, a gente tem pouquíssima oportunidade de fazer, sabe? Pouquíssima. A nossa geração. Então, eu procurei fazer da forma assim, da praça, que eu acho que é uma coisa bacana, da cidade, restauração, indústria cultural. Agora já fiz escolas escola para pessoas especiais, e agora a orquestra, que a comunidade de Belo Horizonte está muito encantada com, está assim, conhecendo o que é concerto, o que é música erudita, legal, porque antes só ia velha, agora está cheio de jovem, sabe? Então, eu gosto de fazer isso. Muito bom. Hoje o Fábio falou que dentro da arquitetura há um grupo feminista e esse grupo é o meu grupo. E a gente montou o grupo tem pouco tempo e é realmente uma coisa recente tentar trazer à tona, né, o nome das mulheres na arquitetura. Porque até hoje a maior parte dos alunos de arquitetura são mulheres, mas as referências são todas. A maior parte são de homens, né? O nosso referencial teórico todo, e até hoje quando a gente pede para os alunos fazerem estudo de caso, assim, aparecem 10 referências masculinas e uma feminina. Você sempre aparece. Eu acho bom. E aí a gente tem que tentar trazer à tona essas mulheres que sempre atuaram, mas que sempre foram invisibilizadas. Você pede o Pritzker, né? Quando aconteceu que agora já melhorou, porque no grupo Sana A, uma mulher e um homem, ela que foi receber. Enfim, está mudando, né? As mudanças são muito lentas, porque o nosso país anda, o país só não, o mundo anda muito para frente umas coisas, muito para trás em outras, né? Não só o Brasil, mas todos os países. Mas agora a tendência é mudar, não tem jeito mais, não tem retorno, né? Então, assim, eu me preocupo assim, não isso é que eu sou mulher, arquiteta, eu me preocupo em fazer a boa arquitetura, sendo mulher, sendo homem, seja o que for, né? Então, assim, me preocupo muito com isso. Mas nós temos excelentes arquitetas, né? E até tem no Instagram, tem um grupo que chama Arquiteta Atlas, que eles catam umas arquitetas do mundo todo, até eu nem sei quem é, sabe? Deixa eu ver como é que chama mesmo. É no Instagram? É no Instagram. Acho que chama. O que eu quero agora eu não vou achar. Achou? Como é que é? Elas catam assim, arquitetas de países diferentes. Eu nem sei que grupo é esse, são grupo brasileiro. Foi muito recente, assim, que eles me pediram. Claro que publicar o meu espaço de conhecimento, que é uma cultural, e aí que eu fui conhecer. Aí eu comecei a seguir, eu tenho seguido e visto, né? Essa postura pelas arquitetas. Então, tem muita gente boa por aí nas equipes.
Porque as equipes sempre aparecem normalmente o nome do homem na equipe, mas às vezes a mulher faz. Né? Você, né, falou da sua trajetória, desse período dos anos 70, que, né, há uma abertura política no Brasil, uma libertação maior, né, do espírito, da mulher também, né, nesse período. Mas você viveu antes, né, você pegou essa transição aí de uma eu peguei época hippie, eu era hiporonga. Eu guardei minhas roupas hippies. Foi uma época muito legal. E aí, tinha, mas naquela época houve uma libertação muito grande, né? Libertação em todos os sentidos. Então eu participei disso, claro que eu participei disso um pedaço, não um comecinho, mas um pedaço, porque eu estava ainda em colégio, tudo, tinha uma atividade, que eu acreditisse. Quando eu fui para a escola de arquitetura é que eu deslumbrei com esse mundo novo. Que foi exatamente nessa época. Foi, porque até então eu não conhecia esse mundo novo, né? Aí foi uma perdição, porque aí você vai igual uma abelha no mel, você faz tudo, quer fazer tudo em um ano, né? E aí eu tinha uns colegas assim, super machistas, que faziam grupo de estudo, mas não punha mulher, sabe? Mas a gente fazia o nosso grupo, e enfim, eu sempre chutei o balde, sabe? Eu sempre chutei o balde, e respeitando as pessoas, né? E nunca sofri pessoalmente, nunca sofri assim, essa coisa do preconceito contra a mim, uma mulher arquiteta. No comecinho um pouco, no comecinho. Mas eu até tinha sentido, porque eu chegava na obra com uma roupa esquisita, e eu ficava assim, aí a pessoa falava, lá vem aquela zip. Os peões falavam, lá vem a zip, porque ele sabia que era hippie, né? Quando assim, falava zip, chegava, aí eles falavam assim, não, porque o que ela fala entra aqui e sai aqui. Eu chegava lá, sabe, pedia bronca, eu tentei, de uma certa forma, tocar minhas obras sozinha mesmo, né? Então, assim, o Elder era uma pessoa super aberta. Né? Ele me deu uma força, aprendi com ele muita coisa, inclusive de projeto. Muita coisa de projeto eu aprendi com ele, porque na escola eu não sabia, né? Então, assim, eu nunca sofri esse preconceito, sinceramente. Só se for por trás eu não vi. Mas nunca sofri, nem em obra, nem com cliente, nada. Você formou em que ano? Eu formei em 71. Casei em 72. Então eu fiquei parada bem uns 3, 4 anos, depois que eu formei. Você nasceu aqui em BH? Nasci em BH. Agora eu não sei como que dá para as mulheres assim, novas, jovens, eu não sei como que dá. Eu acho que essa época que você viveu, né, com toda essa libertação, acho que existiam, claro, né, as pessoas mais conservadoras sempre existiam. Juntar os TFM, tradicional família mineira, sem não podia fazer nada, não podia fumar, não podia nada. E a gente parece que vive períodos cíclicos, né? E a gente está vivendo um período esquisito de novo agora. Nossa, eu estou achando esquisitinho. Estranho. Estranho, verdade. Bastante estranho. E parece que essa caretice, né, ela está voltando, assim. A gente tem sentido mais preconceito, mais opressão. E as mulheres são as primeiras a sentir, né? Recai mais sobre as mulheres essas eu acho assim, muito assim, eu acho muito a culpa da mulher. Porque a mulher é que cria os filhos, e a mulher cria os filhos machistas. Entendeu? Então a culpa é delas. Esse matriarcado que a gente acha que aconteceu, não aconteceu nada. Né? Então, assim, eu acho assim, eu vejo as jovens, que são amigas das minhas filhas, criando os filhos. Eu tenho uma neta, mulher. Eu falei, gente, eu fui bailarina, não esqueci de falar para você, eu fui bailarina no Palácio das Artes, do corpo de baile. Dancei 20 anos no Palácio das Artes. Então, eu adorava fazer, eu entrei criança, pré-adolescente para o balé e fui terminar no corpo de baile do Palácio das Artes. Eu fazia, quando eu fiz arquitetura, eu fazia os dois. Era difícil, porque a arquitetura tinha que viajar, a gente fazia espetáculo fora e viajava e tal. E aí,
Aí eu falei para minha amiga, ficou grávida, eu soube que era uma menina. Eu falei, ó, toma cuidado, porque nem toda menina quer ser bailarina. Porque toda mãe tem um menino no balé. Eu fui pro balé não, porque minha mãe quis. Aliás, meu pai não queria, meu pai italiano achava que bailarina era puta. Então, eu fui pro balé, porque eu gostava de dançar, eu adorava. E também eu tinha uma perna muito fina, eu queria engrossar. Aí eu acabei amando o balé e virei bailarina no campo de baile. Eu nunca fui uma primeira bailarina, mas eu era uma das 4. Assim. Eu fazia o padecata do lado do Ciro, por exemplo. Aí eu falei, minha filha, nem toda menina quer ser bailarina. Ela pode ser outra coisa, skatista, jogadora de futebol, pode ser outras, né? Muito educadas, sabe? Porque eu vejo as filhas, as amigas que têm filhos, eu vejo a diferença de criação. Eu vejo. Hoje, recente. Então isso, a tendência é perpetuar. Se a mulher não mudar. Quem tem que abrir a cabeça é a mulher. Mas que o homem já tem historicamente, né? Historicamente são os homens que fizeram o mundo. E as mulheres são as mulheres que ficam parindo, criando os filhos homens. Então aí tem que ter um acordo aí, eu acho. As mulheres têm que forçar a mudança. Tem que forçar a barra. Eu vejo assim como que é o comportamento, assim. Eu fui comprar um sapato para minha neta. Eu falei, eu não quero dar nada rosa para minha neta. Eu não achei nada a não ser rosa. Não tinha, o número dela não tinha nada a não ser rosa. Então é um mundo, assim, que diferencia dessa forma. Nós somos todos iguais. Nada de bomba de tubarão. Porque senão. Né? Aí, assim, eu acho que é uma coisa complexa. E a gente está passando realmente um momento estranhíssimo. E cabe, eu acho que as mulheres têm que ter uma atitude violenta. Né? Poxa, você falou em 71, você viveu a época de chumbo grosso, assim. Eu entrei de um lado a abertura, abertura, mas de outro lado era uma coisa muito. Eu falo assim, de um lado a abertura pela essa coisa hippie, por essa cultura dos anos, né, que vem. Dessa revolução e tal, então você pegou essa abertura. Por outro lado, a gente aqui vivia um momento de total censura e repressão. A escola, inclusive, foi fechada lá, o Ciro foi em 71, se formou em 69 e foi o alto exílio dele. Então, eu peguei tudo isso, mas assim, eu era muito idiota nessa época. Então foi logo que eu saí do colégio, eu saí do colégio e já fiz vestibular e passei. Entendeu? Eu passei muito rápido, me bomba. Saí do, que era científico, né? Que a gente fazia. Saí do científico e passei no vestibular. Aí eu era assim, aquela boboca, assim, então. Inocente. Eu era completamente fora da realidade. Eu fui ficar no colégio de irmã, entendeu? Uma outra realidade. Santa Maria.